Obrigado. Pegando minha água. Amém? Lucas, capítulo 23. Vocês já encontraram? Falta só eu. A partir do verso 33 até o 43. Tiagão, desliga aqui para mim, por favor. Obrigado. Diz assim a palavra de Deus. Lucas 23, a partir do 33. Preste atenção no que diz a palavra do Senhor. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Pai amado e Pai querido, nós te damos graças por todas as bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Uma delas, Senhor, é a ceia do Senhor, da qual nós iremos participar daqui a pouco. Mas também, Pai, queremos agradecer pela Tua palavra, que nos revela a Tua vontade para as nossas vidas. Aquilo que o Senhor quer que abandonemos, aquilo que o Senhor quer que deixemos. Que possamos entender isto agora, Pai, e Te obedecer. Que o Teu Espírito Santo nos ajude, nos auxilie, nos ilumine, para que possamos compreender a Tua palavra e sermos realmente transformados por meio dela. Pois é no nome de Jesus Cristo que eu peço e já agradeço. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece. Não sei se vocês já perceberam, mas algumas das maiores bênçãos que nós temos são coisas comuns. São coisas, inclusive, com as quais nós, talvez, até já tenhamos nos acostumado. Por exemplo, você já parou para pensar na bênção que é a coleta semanal de lixo? Você já agradeceu ao Senhor o fato de todas as semanas, pelo menos 3 vezes, um caminhão passar em frente da nossa casa, recolhendo tudo aquilo que não presta? Isso é tão importante, mas tão importante, que quando falta, faz falta. Quando o caminhão do lixo não passa, é um sufoco. Ou quando o marido esquece de colocar o lixo para fora, é um transtorno dentro de casa. É uma tristeza. É algo muito importante. Agora, já pensou se houvesse isso espiritualmente? Já pensou se tivesse um caminhão passando e levando tudo aquilo de ruim que nós juntamos no nosso interior durante a nossa vida? Já pensou se tivesse um caminhão levando para longe de nós
aqueles sentimentos ruins, aquelas coisas ruins que nós acumulamos, deixamos acumular durante a nossa vida. Já pensou se tivesse isso? Pois a boa notícia é que esse coletor de lixo espiritual existe. Existe, pastor? Sim. E ele se chama Cruz do Calvário. Sim, a cruz do Calvário, a cruz do Senhor Jesus, é o lugar onde eu e você podemos deixar tudo aquilo que não presta. A cruz do nosso Senhor Jesus, a cruz do Calvário, é o lugar onde nós podemos deixar todo o nosso lixo espiritual. Todo o nosso lixo espiritual, pastor, como assim? O que é que nós podemos deixar na cruz? O que é que pode ser deixado na cruz? É justamente sobre isso que eu quero falar nessa noite. Eu quero citar 4 exemplos de lixos, 4 exemplos de coisas que nós não apenas podemos, mas devemos deixar na cruz. E o primeiro deles que eu encontro aqui nesse texto se chama rancor. A cruz é um lugar onde nós devemos deixar toda a nossa mágoa, todo o nosso rancor. Se tinha um lugar onde a frase "eu nunca vou te perdoar" poderia ser dita, era na cruz. A cruz era um lugar onde alguém poderia ouvir Jesus dizendo: "eu nunca vou perdoar vocês". Por quê, pastor? Porque ali, pela primeira e única vez na história, alguém que não merecia morrer estava morrendo. Então ele tinha motivo, ele tinha razão para dizer: "eu estou aqui injustamente, por isso eu nunca perdoarei vocês". Porém, o que é que nós ouvimos na cruz? Nós não ouvimos na cruz alguém com rancor, com mágoa, dizendo: "eu não vou perdoar vocês". Muito pelo contrário. Na cruz o que nós ouvimos é Jesus dizendo: "Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem". Uma palavra de perdão vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. "Ah, pastor, mas eu fui muito maltratado. Eu fui muito maltratada". Sim, eu acredito. E você não é o único. Você não é a única. O nosso Senhor Jesus também não foi. Jesus foi. Como todos nós também somos. Só que existe uma diferença entre o sofrimento de Jesus e o meu e o teu. Então, se alguém fez algo para te magoar, escute algo que eu vou dizer que talvez você não vai gostar. Boa parte do que nós sofremos é porque nós merecemos. Não estou dizendo que tudo aquilo que fazem contra nós é justo. Não estou dizendo isso. Mas muitas das coisas, ou muitas das mágoas que nós sofremos das pessoas, é porque nós também fizemos por onde. Às vezes percebendo, às vezes sem perceber, nós também magoamos os outros, sim ou não? Nós também fazemos algo que não é bom para os outros, sim ou não? Então, sabe qual deveria ser a nossa atitude muitas vezes ao sermos traídos, ao sermos maltratados por alguém? A nossa atitude muitas vezes deveria ser como a de Davi. Depois que alguém quis amaldiçoá-lo, sabendo tudo que ele tinha feito de errado, de ruim na vida, alguém tentou impedir outra pessoa de amaldiçoar Davi. Sabe o que foi que Davi fez? Davi disse: "Ei, se ele quer amaldiçoar a mim,
Deixa ele amaldiçoar. Talvez foi Deus que mandou ele fazer isso comigo. O que nós vemos aqui é que Davi entendia que algumas das coisas ruins pelas quais ele passava eram disciplina de Deus na vida dele. E muitas das vezes, coisas ruins pelas quais nós passamos, às vezes nós ficamos indignados, mas muitas vezes elas são até merecidas. É por coisas ruins que nós mesmos fizemos e muitas vezes nem percebemos. Mas com Jesus foi diferente. Jesus nunca maltratou ninguém. Jesus nunca fez um mal a ninguém. E mesmo assim ele não guardou rancor. Mesmo assim ele perdoou aquelas pessoas. Mesmo assim ele pediu perdão para elas. E é por isso que Jesus nos ensina a não guardarmos mágoa, inclusive quando estiverem sendo injustos contra nós. Inclusive quando nós não merecermos, nós não devemos guardar mágoa no nosso coração. Ah, pastor, mas Jesus é Deus. Eu não. E é justamente pelo fato de Jesus ser Deus que ele tinha ainda mais motivos para ficar magoado conosco. Porque ele é perfeito, ele é santo. Ele tinha mais motivos ainda para ficar com mágoa. Mas foi justamente ele que não ficou. Então, escute. Como eu e você podemos alimentar rancor no nosso coração contra quem quer que seja, se o nosso Salvador morreu concedendo o perdão? Como eu e você podemos guardar mágoa de quem quer que seja, se o nosso Salvador morreu perdoando os seus próprios inimigos? É por isso que, olhando para Jesus agora, olhando o exemplo de Jesus agora, eu quero convidar você a pegar o seu rancor, esse que você vem trazendo há muito tempo, e lançar aos pés da cruz. Primeiro lixo que nós devemos deixar aos pés da cruz é a nossa mágoa, é o nosso rancor. Faça isso essa noite. Saia daqui mais leve. Saia daqui mais aliviado. Saia daqui tendo perdoado alguém. Mesmo que hoje você não possa falar com essa pessoa, resolva isso dentro de você. Você vai perdoar, seguindo o exemplo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Segundo lixo que nós podemos hoje deixar aos pés da cruz é o nosso orgulho religioso. Orgulho religioso. Você já deve ter ouvido aquela famosa frase que diz assim: nenhuma religião salva. Pense numa frase que era para ser registrada em cartório. Nenhuma religião salva, porque de fato não salva. Religião nenhuma salva. E a cruz de Jesus deixa isso mais claro do que o céu de Pajuçara na hora do almoço. Porque se religião salvasse, por que ele teria vindo morrer por nós? Se a nossa religião pudesse nos salvar, se as nossas boas obras pudessem nos salvar, por que ele teria se sacrificado por mim e por você? Então, a morte de Jesus nos mostra, como esse texto que nós lemos, que religião nenhuma salva. Na época de Jesus havia uma das religiões mais fortes que já existiu, o judaísmo. E o que é interessante é que essa palavra religião, ela significa religar. E a religião, ela deveria religar o homem com Deus. Mas nós percebemos que, de forma geral, a religião que o homem cria, que o homem inventa, ela não liga o homem a Deus. Pelo contrário, ela afasta
o homem de Deus. Eu falo isso e eu provo. Quem entregou Jesus aos romanos? Quem sabe? Os judeus. Se você pensou os judeus, você acertou. Mas que tipo de judeu entregou Jesus para ser crucificado? Foi o publicano? Foi aquele cobrador de imposto? Foi aquela prostituta? Foi o pescador? Não. Quem entregou Jesus para ser crucificado foi o fariseu, foi o religioso. Uma religião colocou o ser humano como inimigo do seu Salvador. E é por isso que nós precisamos ter cuidado. Porque talvez, se Jesus viesse hoje novamente, seria arriscado nós cometermos o mesmo erro. Seria arriscado nós entregarmos Jesus para ser morto novamente, mais uma vez. A religião, então, ela afastou o ser humano de Jesus, ou pelo menos tentou. E a gravidade disso é que ao afastar o ser humano de Jesus, a religião estava afastando o ser humano, sabe de quê? Da salvação que só Jesus pode dar. Então a religião não salva, nós já vimos isso. E se nós não tivermos cuidado, ela ainda condena. Ela ainda acaba de condenar alguém que está precisando ser salvo. É por isso, então, que hoje a cruz me convida e te convida a deixarmos de confiar em uma religiosidade para começarmos a confiar em uma pessoa. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Nós não somos salvos pelas nossas boas obras. Nós não somos salvos porque nós seguimos as regras que os homens inventaram. Nós somos salvos porque Jesus viu que nós precisávamos e morreu em nosso lugar. É por isso que hoje nós precisamos pegar o nosso orgulho religioso, a nossa confiança em nossa própria religiosidade, amassar e também lançar aos pés da cruz. Em terceiro lugar, aqui em Lucas 23, 33 a 43, eu vejo outro lixo que nós precisamos lançar aos pés da cruz. Esse lixo se chama vício, pecado, desobediência. É bem sabido que Jesus não foi crucificado sozinho. Ele foi crucificado com dois malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. E esses dois malfeitores, os dois mereciam estar ali, porque os dois estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus, como muitas vezes nós também estamos. Mas a Bíblia diz que algo diferenciou um ladrão do outro. Até determinado momento, os dois estavam blasfemando contra Jesus. Além de estarem sendo punidos pelos seus erros, pelos seus pecados, eles ainda zombavam do rei que estava ali ao lado deles. Porém, a palavra de Deus diz que em determinado momento, um dos dois mudou. Um dos dois parou de zombar de Jesus e passou a dizer palavras de arrependimento e de fé no Senhor Jesus Cristo. Enquanto que o outro não. O outro, mesmo estando diante da morte, ele continuou. Isso tira aquela ideia errada que muitas pessoas têm. Quando estiver perto da morte se conserta. Quando estiver perto da morte se arrepende. Quando estiver perto da morte se entrega para Jesus. Não se preocupa não. Quando estiver morrendo, aí ele se conserta com Deus. Está aqui um homem que estava morrendo e morreu sem se consertar com Deus. Estava ao lado do Salvador e não se entregou para ele. Sabe por quê? Não é a proximidade da morte que nos transforma. Não é saber que vai morrer que traz transformação.
Mas tem algo que traz: saber quem Jesus Cristo realmente é. E um dos ladrões entendeu quem Jesus Cristo realmente era. E quando ele entendeu, ele entregou a Jesus a sua vida. E a sua vida foi transformada. Aquilo que ele vinha fazendo, ele parou de fazer. E é isso que Jesus quer fazer na minha vida e na tua vida. Aqueles hábitos, aqueles vícios, aqueles pecados que nós vínhamos cometendo, ao entendermos quem Jesus é e que nós estamos diante dele, ele pode nos transformar. Quer fazer algo excelente essa noite? Pega esse teu vício, esse pecado do qual você não tem conseguido se libertar sozinho, e lança ele também aos pés da cruz. Para concluir, em quarto e último lugar, aqui eu vejo que nós também podemos e devemos deixar aos pés da cruz as nossas dúvidas, especialmente aquelas dúvidas em relação ao amor de Deus por nós. Lembra que Jesus terminou o nosso texto dando uma certeza para aquele ladrão arrependido? E é isso que Jesus quer nos dar esta noite. Certeza do propósito dele, do amor dele na minha vida e na tua vida. Mas será que Deus me ama? Essa é uma dúvida que todo ser humano tem. Em pelo menos um momento da sua vida, todo ser humano tem. Especialmente durante os momentos de falta. Quando falta a saúde, duvida-se do amor de Deus. Quando falta o sustento, duvida-se do amor de Deus. Quando falta o amor, quando faltam os amigos, muitas vezes nós perguntamos: será que Deus realmente me ama? E nós vivemos querendo que Deus nos prove. Nós estamos a todo momento querendo que Deus prove que nos ama. O problema é que nós estamos procurando nos lugares errados. A maior prova de amor de Deus por nós já foi dada. Muitas vezes nós estamos querendo que Deus prove o seu amor nos dando uma bênção, curando uma doença, trazendo uma pessoa especial, abrindo uma porta. Mas o apóstolo Paulo diz em Romanos 5:8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não precisa nos provar mais nada. Ele já provou que nos ama, e a maior prova do seu amor por nós foi ter enviado o seu único filho para morrer em nosso lugar, para pagar o preço pelos nossos pecados, para que nós possamos morar eternamente com ele na glória. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se em algum momento você duvidar do amor de Deus por causa de algo difícil que está enfrentando, não olha para o teu presente, olha para o passado. Como diz a letra de uma música que tem a ver com a mensagem de hoje, que inclusive nós cantamos hoje sem combinar. Ela diz assim: sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim, se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo o que passou, tudo o que ficou para trás. Olho para você, corro para você, o seu amor
me chama. A cruz é o amor de Deus chamando pecadores que não merecem esse amor. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. E ele termina dizendo: eu confio que esse amor tem poder para curar dores. Se você duvidava do amor de Deus, pega a sua dúvida, amassa bem amassado e diz para ela: eu confio no amor de Deus e eu lanço a minha dúvida aos pés da cruz. Concluindo, eu nunca vi um gari entrar dentro da casa de alguém para pegar à força o lixo dessa pessoa para jogar fora. O gari vai fazer o trabalho mais difícil, que é levar o lixo para bem longe. Mas eu e você precisamos fazer algo. Eu e você precisamos levar o lixo até o local onde ele vai pegar. Trazendo isso para as nossas vidas. O que essa noite Deus está mostrando que você precisa deixar aos pés da cruz? O que essa noite Deus está dizendo que você precisa abandonar? Você precisa deixar aos pés da cruz de Jesus. Será que é uma mágoa que você vem alimentando há anos? Meses, dias? Será que é o orgulho religioso? A confiança em si mesmo? Achar que você merece algo de Deus ou ir para o céu? Será que é uma dúvida sobre o amor de Deus? Você vive duvidando do propósito de Deus, do amor de Deus? Ou será que é um vício do qual você não tem conseguido se libertar sozinho? O que quer que seja, eu quero que você veja este momento agora como uma oportunidade que Deus está te dando para deixar tudo isso aos pés de Jesus. O lixo natural, se você não colocar no momento certo, ele passa e não leva. A boa notícia é que 2 dias depois ou 3, ele passa novamente e você vai ter uma nova oportunidade. Mas existem oportunidades espirituais que, se nós perdermos, nós podemos nunca mais aproveitar. Então veja esse momento agora. Eu quero convidar o grupo de louvor para nós cantarmos um hino ao Senhor. Enquanto nós estamos cantando, se Deus falou ao teu coração hoje acerca de algo, talvez uma dúvida sobre o caráter de Deus, sobre o propósito, sobre o amor de Deus em relação a você que entregou a vida para Ele. Talvez um vício, um pecado que você não tem conseguido, do qual você não tem conseguido se libertar. Traga para Jesus, entregue para Jesus essa noite. Talvez um orgulho, talvez uma mágoa. O que quer que seja, o que Deus estiver tocando o teu coração agora. Enquanto nós estamos adorando ao Senhor com um louvor, eu quero convidar você a sair do seu lugar, a vir até o altar, simbolizando que você está deixando algo, você está abrindo mão de algo para entregar ao Senhor Jesus. Senhor Deus e amado Pai, nós queremos neste momento, Senhor, entregar as nossas vidas a Ti e dizer que o Senhor nos conhece muito bem. Nós podemos enganar uns aos outros, nós podemos transparecer uma aparência de que está tudo bem, mas só o Senhor sabe como está a nossa casa espiritual, que é o nosso coração. Senhor, talvez dentro do coração de muitos aqui, Senhor, haja lixo sendo guardado, um lixo sendo colocado debaixo do tapete, Pai. Talvez, Senhor, uma memória ruim que não está sendo abandonada, Pai. Talvez algo de ruim que fizeram com o teu servo ou a tua serva, e que é guardado, é relembrado, e que está atrapalhando, Pai.
está cheirando mal na tua presença. O Senhor quer agora que entreguemos no local onde precisa ser entregue, no local onde todos os lixos são resolvidos, Pai, são tratados, porque o Senhor sabe o que há de mal dentro de cada um de nós. Então que agora nós tenhamos a coragem, Pai, nós tenhamos a ousadia de colocar esse lixo para fora do nosso coração, de deixar de guardar isso dentro de nós e entregar ao Senhor. Porque na cruz há perdão, na cruz há transformação, na cruz há libertação. Enquanto estamos adorando ao Senhor, seu Espírito Santo está trazendo algo que você pode e quer entregar esta noite na cruz, deixando para trás, se comprometendo a olhar para Jesus apenas. Enquanto nós estamos cantando, quero convidar você a vir até o altar, para no final nós fazermos uma oração uns pelos outros. Como pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, quem pegou seu filho.